Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o nosso primeiro bloco e vamos falar de política, nosso tema preferido aqui no Gazeta Entrevista. Eu converso agora com o deputado federal Raimundo Angelim, do Partido dos Trabalhadores. Por favor, deputado. Tudo bem? Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Então, deputado, vamos começar falando da reforma política, né? Eu acompanhei atentamente essa semana o movimento lá na Câmara. O Senado votou uma série de mudanças, inclusive uma proposta muito boa do senador Jorge Viana, que era o fim das doações das empresas para as campanhas políticas, acabou sendo derrubada lá na Câmara. E o senhor votou como nesse item? Primeiro, boa noite. Eu estava com saudade aqui no Gazeta Entrevista. Você que está nos assistindo, a você pelo convite, muito obrigado. Primeiramente, a Câmara tinha votado contra o financiamento empresarial. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fez uma manobra anticonstitucional, inclusive, aí colocou em votação novamente. Eu fui um dos únicos deputados, o do Acre foi o único, mas 34 deputados entramos no Supremo Tribunal Federal contra isso, mas não ganhamos. Então, aí ele ganhou voltando o financiamento. Foi para o Senado, e a Comissão Especial do Senado, que tinha como presidente o senador Jorge Viana e relator Romero Jucá, colocou uma nova roupagem, né, mudou praticamente quase todo o projeto da Câmara, inclusive proibindo, foi a emenda do Jorge, proibindo o financiamento empresarial da campanha. Voltou para o Senado, o presidente com a sua base, que é ampla de apoio, o presidente Eduardo Cunha, rejeitou na quase sua totalidade o projeto da Câmara e restabeleceu, inclusive, o financiamento empresarial. 280 votos a favor da volta do financiamento empresarial, 180 votos contra, dos quais um meu contra, e 5 abstenções. Então agora vai voltar vai para a sessão presidencial, e eu espero que a presidenta Dilma vete a volta ao financiamento empresarial, inclusive, em função dessa medida da Câmara, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Landa Voz, o presidente, colocou novamente para o próximo dia 16, parece que é quarta-feira, a votação do Supremo. Deputados. Dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas eu digo, é aquele pedido dos deputados? Não, é aquele, outro processo. Da OAB. Ah, sim, da OAB. Sim. Aqui no Acre ficou o seguinte, os deputados federais de oposição votaram pela volta do financiamento privado de campanhas, ou seja, de que as empresas façam doações. E também um deputado da Frente Popular, o deputado Alan Rick, também votou recolocando isso na legislação brasileira. Só para deixar bem claro aqui quem votou contra e quem votou a favor. E outros itens também que foram mudados lá no Senado permaneceram, por exemplo, a redução do tempo de campanha. Na verdade, eu não vejo o que foi feito, nem na Câmara, nem no Senado, como uma reforma política. Para mim foi uma mini reforma eleitoral, porque o que o povo brasileiro quer era uma reforma muito mais ampla, né? Que moralizasse, que desse credibilidade aos políticos, que hoje nós estamos os menos avaliados do país. Por exemplo, eu fui contra essa proposta, mas passou, de que a campanha se reduz de 90 dias para 45 dias. Ora, para um candidato que já é conhecido, ótimo, 45 dias é até melhor. A campanha vai até reduzir o custo. Sim. Mas para uma liderança nova, uma liderança do movimento social, uma liderança que vai se lançar na política pela primeira vez, vai ter dificuldade, porque vai ser muito pouco tempo, 45 dias, para ele se fazer conhecido. E também a campanha de televisão e de rádio, que aí eu concordo plenamente, passou de 45 dias para 30 dias. Então também vai reduzir os custos. Agora, um outro dado que é importante, que bem que mudou, é que no texto do Senado, né, era um ano, você tinha que se filiar num partido para ser candidato com um ano de antecedência. E agora, a que foi aprovado na Câmara, que eu concordo, são 6 meses, né? E dos quais desses 6 meses, antes de completar os 6 meses, você tem 30 dias, chama-se de janela. O candidato pode mudar de partido sem perder. Mas tudo isso só vai valer para o ano que vem se for sancionado pela presidente até o dia 2 de outubro. Até 2 de outubro. E do jeito que está a situação lá em Brasília, será que isso vai chegar até o gabinete dela para ela sancionar? Olha, eu acho que sim, porque há um clamor muito grande do Senado e da Câmara para que já tenha validade para as eleições municipais, né? E o ponto que mais chama a atenção de toda a população brasileira, inclusive dos parlamentares também, é a questão do financiamento empresarial da campanha.
porque nós temos que ter a clareza de que a origem de muito da corrupção que tem aí no país está no financiamento das campanhas eleitorais. Tem parlamentares que estão lá não para defender os interesses do povo, mas para defender os interesses daquela empresa, daquele grupo econômico que financiou a sua campanha. É muito claro. E está totalmente errado. E eu tenho dito isso com muita tristeza. Eu percebo lá que os discursos, as falas, muitas vezes as pessoas não estão muito preocupadas com o país, estão preocupadas com os interesses do grupo de que ele não só elegeu, né? Essa questão dos grupos econômicos decidirem as eleições, mas o que impede de um candidato que não tenha muito dinheiro se lançar na política, né? Porque é uma concorrência desleal. Totalmente desleal. Totalmente desleal. Mas vamos adiante. Deputado, tem outras questões que o senhor esteve envolvido recentemente? Deixa eu ver aqui. A questão das passagens aéreas. O senhor acompanhou também essas audiências que aconteceram no Senado e na Câmara, junto com as empresas, para ver se a situação melhora aqui para o Acre. O deputado Alan Rick, autor ele e o deputado Celso Russomano, de um requerimento para discutir a questão das passagens aéreas no nível da Câmara, numa audiência pública, e o senador Jorge Viana no Senado. Eu fui às duas. E o que me causou espanto é que foi dito lá pelo representante de todas as empresas aéreas do Brasil, da ABR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, dizendo o seguinte: eu queria aqui dizer que uma das causas do aumento das passagens aéreas do Acre, das mais caras do Brasil, é as obras paliativas que é feito no aeroporto de Rio Branco. Aí eu pedi a palavra, na minha vez, e eu disse: olha, aqui nós temos a presença do Ministério Público Federal do Acre, estava lá o representante, o procurador, nós temos aqui a Agência Nacional de Aviação Civil e temos aqui a Infraero. Eu queria que fosse investigado essa denúncia, porque isso é grave. Eu não posso admitir, como cidadão acreano, como um deputado federal, que seja utilizado recursos públicos federais, que é do povo, em obras paliativas. Ou o senhor repõe o que o senhor disse, ou isso aí é grave, e eu quero aqui tomar uma atitude de exigir que seja fiscalizado. Porque eu não permito que no meu estado seja feito obras paliativas. E essa é uma das variáveis de ser... não disse isso, eu disse sim. E houve, então, essa ficou no ar, né, essa minha indignação, e também de não existir no Brasil nenhum órgão que fiscalize, que regule o aumento das passagens aéreas. Fica a bel prazer. Fica a critério das empresas, né? E quem sofre, o usuário. Duas grandes empresas que dominam o mercado brasileiro. Aí disseram para mim assim, o diretor da Varig, da TAM e da Gol. O da Gol, eu falei, vai, porque o da Gol era um ex-diretor da Varig. Sabe o que ele disseram para mim? Não, mas se o senhor comprar, porque eu levei um preço de uma passagem aérea Rio Branco, Brasília-Rio Branco, que estava 2.400 naquele dia, e o retorno, 2.000. Ele disse: mas deputado Angelim, se o senhor comprar essa passagem com 1, 2, 3 meses de antecedência, resolve. Aí eu disse para ele: e um caso de uma doença, que você de repente tem um ente querido, um parente, um amigo que tá mal, que você precisa visitar urgente, ou você mesmo precisa levar um ente querido para outro centro para tratamento, uma emergência, você se submete a pagar 4, 5 mil reais, que é mais caro do que uma passagem Rio Branco a qualquer país da Europa. Que é isso? Isso não existe isso. Aí eu vim descobrir que não existe nenhuma agência, nenhum órgão que controle o preço de passagens aéreas no Brasil. De fato, eu acho que agora essa questão vai ser melhor enxergada, porque o movimento da bancada federal citei a ele um caso foi forte. Que eu faço porque eu venho para cá com recursos da Câmara, recursos públicos, eu preciso zelar. Por exemplo, eu venho de Brasília para Rio Branco, eu pago R$ 1.400, por exemplo. Aí eu fui comprar Rio Branco, Brasília, R$ 1.400. Aí a minha secretária disse: mas, deputado, se o senhor vier Rio Branco, Manaus, o senhor paga R$ 400. Eu digo: mas eu vou para Brasília. Não! O senhor vem para Brasília, aí chega em Brasília, o senhor desce do avião normalmente como um passageiro qualquer. Ou seja, você vai Rio Branco, Brasília, 3 horas de viagem. Você faz a conexão em Brasília para um voo para Manaus, mais 2 horas e 20. Você paga R$ 400. Quer dizer, é um contrassenso total. Elas manipulam ao bel prazer, né, para que lotem os voos da preferência delas, enfim. Não te serve praticamente nada. Dentro da Gol agora aparece um coberto, você está lá, você vai tomar uma Coca-Cola, é pago, você vai comer um sanduíche, é pago, até da hora. A água eles estão regulando. Com cartão ou com dinheiro. Parece ali um comércio ambulante, né? Outra questão, deputado, sobre as emendas ao orçamento da União, que há um movimento dos prefeitos pedindo aos parlamentares federais que aloquem emendas, porque na crise que estão vivendo os municípios vai ser a tábua de salvação. Só que o governo também não está facilitando para liberar essas emendas. Como é que o senhor vê essa questão? Com muita preocupação.
Você tem uma ideia, os deputados da legislação anterior, que foram reeleitos ou que desistiram, eles tinham 14 milhões de emendas. O governo federal liberou 7. Liberou não? Para eles, não, ainda não liberou, mas só vai 14,7. Neste ano de 2015, para os novos deputados, eles nos prometeram 10 milhões. Nós fizemos as emendas. Só vai ser liberado 4.800. Então, há um corte muito grande. E desses, nada foi liberado, apenas promessa. Então, me parece que os prefeitos, eu como ex-prefeito, tenho uma certa experiência, nós temos que buscar cortar gastos, cortar despesas, priorizar despesas, porque os recursos este ano e no próximo vão ficar cada vez mais difícil de se captar. Os recursos vão estar cada vez mais reduzidos e mais escassos. E o prefeito, o gestor, que está pensando que vai fazer muitas obras no próximo ano, neste ano, através de projetos aprovados em Brasília ou de emendas, é bom ficar atento, porque os recursos vão ficar cada vez mais reduzidos e mais escassos, porque o país está passando por uma dificuldade que, à vista de todos, é muito grave do ponto de vista econômico. Deputado, essa semana voltou na Câmara um movimento a favor do impeachment da presidente Dilma. Tinha arrefecido, mas com a piora do cenário econômico, uma movimentação de deputados de vários partidos. E como é que o senhor avalia isso? Vai dar realmente num pedido formal de impeachment? O senhor acha que vai passar? Tem 3 possibilidades que eu quero analisar rapidamente. Para o impeachment, não há fundamento jurídico para impeachment a presidenta. Porque o que aconteceu o ano passado, que as pedaladas, que se diz que é um fato que, se for comprovado, ela poderia ser impeachmentada, mas ocorreu em 2014. Portanto, você não pode utilizá-la para o exercício atual. Então, nada fundamenta juridicamente o impeachment em função que até agora, de janeiro até hoje, ela não cometeu nenhum deslize nesta área. O que aconteceu ontem na Câmara? Um grupo de líderes da oposição, DEM, PSDB e outros, PPS, etc., lançaram um movimento pró-impeachment. E o que é que pode acontecer? Se esse movimento conseguir 342 assinaturas de deputados federais, que é 2/3, nós temos 513, 2/3 a 300, se conseguir, eles protocolam na mesa da Câmara o pedido de impeachment, o presidente da Câmara, se o presidente acatar, imediatamente a presidenta é afastada por 180 dias, por 6 meses, e assume o vice. Como não tem fundamento jurídico, ela retorna. Mas é um desgaste terrível. E isso é um golpe, porque não tem um fundamento jurídico. Esse aí seria um golpe contra a democracia. Mas veja bem, quais são as outras duas causas que são técnicas, não são políticas? Se for o Tribunal Superior Eleitoral está investigando, a pedido do ministro Gilmar Mendes, que as contas dela, da campanha dela, de 2014, sejam revistas, reanalisadas, reexaminadas, porque acham que houve erros. Se isso for constatado e ter a veracidade dos erros, isso ela pode ser afastada. Um outro caso é das pedaladas, que está no Tribunal de Contas da União. Se for comprovado que ela utilizou realmente as pedaladas, né, que a imprensa divulga, isso pode também afastá-la. Mas são duas coisas técnicas, que é o Tribunal de Contas da União. Agora, o impeachment não tem fundamentação jurídica. Esse nível de popularidade baixíssimo, com vários setores da sociedade em uníssono, interrogando, questionando e avaliando que a presença dela no governo é prejudicial ao país. Não tem um argumento jurídico, mas tem a falta de legitimidade. Como é que o senhor analisa? Existe toda uma conjuntura para que essa popularidade esteja baixa. Ninguém fala que mais baixo do que a presidente está dos parlamentares, que é 4,5%, que está de muitas outras instituições do Brasil, inclusive da mídia também, está lá embaixo a popularidade, da mídia nacional, dos políticos, e a da presidente está em 7%, baixíssima. Só que tirá-la apenas pela popularidade, você está ferindo um processo democrático legítimo, que é a soberania do voto popular. Agora, o que pode acontecer é que você possa ter uma grande coalizão nacional em favor da enfrentamento desta crise, com a composição das forças políticas do país, da oposição, da situação, que os grandes lideranças nacionais se unam para ter, não, agora nós temos que salvar o país.
Aí eu concordo. Mas só porque a popularidade está baixa, você tem que afastá-la? Não, tem que ter um fato jurídico. Está na Constituição. Sim, sim. Ninguém pode ferir a Constituição. Agora, concordo com você. Há uma baixa popularidade em função de quê? De erros mesmo. Eu acho que a presidenta foi eleita e eu a apoiei com um discurso e ao assumir, mudou totalmente o discurso com uma política de arroxo salarial, de arroxo de ajustes fiscais, que não estava previsto isso na campanha. Isso caiu drasticamente a sua popularidade. Agora, nós não podemos cair no discurso fácil da oposição de dizer o seguinte: o problema econômico é só do Brasil. Não. Existe um problema econômico mundial. A maior locomotiva da economia mundial hoje não é os Estados Unidos, é a China. Está num problema gravíssimo. A Grécia teve um problema gravíssimo. A Europa, então, é um problema mundial. E o Brasil foi afetado drasticamente. E essa crise que está hoje econômica começou lá em 2009, com as desonerações do IPI, da indústria branca, dos automóveis, caiu a arrecadação dos estados e foi uma municípios. sequência de erros, de E estratégias hoje eu vou lhe contar, equivocadas. hoje a crise que os estados brasileiros estão passando e os municípios é gravíssima. E vai se agravar muito mais. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, um estado riquíssimo, que está parcelando o salário do trabalhador, do grande ao pequeno, em 4 parcelas, isso pode vir a acontecer em muitos estados brasileiros. Tomara que não aconteça no nosso Acre. Deputado, quero agradecer aqui a sua vinda e também a publicação que o senhor me trouxe aqui em mãos. É um resumo aqui do seu mandato, né? Trouxe em mãos porque pela nossa amizade, pelo Muito carinho e obrigado, respeito que eu muito tenho por você. Muito bem. Isso aí tá foi aqui. de 4 meses, um trabalho de 4 E meses. está sendo distribuído aqui no Acre. Sim. Obrigado pela vinda, deputado. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue aí, hein?